A vice-ministra das Relações Exteriores da Rússia explicou como estão desmontando a dominância do dólar. E as capitais ocidentais nem perceberam, todo mundo está gritando sobre a desdolarização. Trump está ameaçando com tarifas. A mídia ocidental chama isso de conspiração antidólar. Em dezembro de 2025, o Anuário do Índice de Segurança, volume 2, aparece dentro de suas 300 páginas de análises de políticas. Uma conversa se destaca, uma entrevista que merecia manchete em todos os lugares. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia e Sherpa do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o arquiteto por trás da expansão do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fala abertamente com pesquisadores do Centro PEER. O que se desenrola é um mapa claro que poucos previram. Sem código diplomático, sem rodeios cuidadosos, a verdadeira mecânica de como os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão redesenhando as finanças globais. Enquanto Washington discute sobre tarifas, passamos 3 dias analisando essa entrevista. Publicamos nossa análise inicial no nosso Substack, o link está abaixo. Se você quiser o anuário completo, faça o download e confira a análise detalhada. Mas o que estou te dando agora são os 3 frameworks que você precisa para entender o que realmente está acontecendo, ferramentas que você pode usar, seja negociando moedas, posicionando seu negócio ou apenas tentando decifrar o porquê. Seu governo está de repente em pânico por causa de um bloco que insiste que não é um bloco, porque foi isso que eu observei. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não atacam o dólar, mas constroem algo ainda mais perigoso para a hegemonia ocidental, não só resistem. Reposicionando seus ritmos, pulos curtos, pense em gerações, não em ciclos fiscais. Vamos começar com o que aconteceu. Janeiro de 2024, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul dobrou com Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos como membros plenos. Indonésia entra em 2025. Em Kazan, 10 parceiros anunciados. Bolívia, Bielorrússia, Vietnã e Malásia. A lista parece um verdadeiro quem é quem desse grupo, não acha? Finalmente tomando partido, Donald Trump disse em outubro passado, e estou citando: "Eu disse para qualquer um que quiser entrar nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vou colocar tarifas no seu país." Todo mundo desistiu, respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no dia seguinte. Não temos nenhuma informação sobre países saindo. Quem está mentindo? Nenhum dos dois. Essa é a genialidade. Aqui está o primeiro modelo, a estratégia do maior denominador comum. Sergei Ryabkov não chama de menor denominador comum, ele chama de maior. E essa mudança na linguagem te diz tudo sobre o jogo deles. Imagine isso. Você tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, todos à mesa. Inclua a teocracia do Irã, a monarquia dos Emirados Árabes Unidos, o federalismo da Etiópia, o governo militar do Egito, civilizações e continentes distintos, tudo diferente. Analistas ocidentais continuam perguntando: como eles conseguem concordar em alguma coisa? Errado? Pergunta. A pergunta certa é: qual é a única coisa? Cada um desses países quer, mais do que qualquer outra coisa, soberania sobre o seu próprio destino econômico. Não são anti-ocidentais nem anti-dólar, são a favor de si mesmos. Ryabkov acertou em cheio quando citou Putin no Clube Valdai. Não fazemos campanhas anti-dólar, apenas não nos permitem negociar em dólares. Então, o que devemos fazer? Pense nisso. A Rússia foi excluída do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication e fortemente sancionada. Em resposta, passou a negociar e liquidar em yuan, rúpias, reais, dirhams e outras moedas. E aqui está o ponto principal. Uma vez que você constrói a estrutura para liquidações fora do dólar, você não precisa convencer ninguém a usar. Os países simplesmente começam a usar porque está disponível, porque funciona. Olhe para isso. 9 membros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão conduzindo testes de moeda digital de Banco Central. A Nigéria já lançou o eNaira em 2021, totalmente operacional. O Yuan digital da China está em testes desde 2020. Rússia, Índia, Brasil e 2026. Sabe o que essa infraestrutura possibilita?
Trocas bilaterais instantâneas de moedas, sem bancos correspondentes, sem intermediário em dólar, sem vigilância do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, movimente-se devagar para trocar moedas rapidamente. Isso não é uma conspiração, isso é engenharia, estrutura, dois consensos como vantagem competitiva. Todas as instituições ocidentais, Conselho de Segurança das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, operam com vetos e blocos de votação. Um país acaba com todo o acordo. Já vimos isso 1000 vezes. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul trabalham por consenso. Toda decisão precisa de acordo unânime. Você está pensando que isso parece mais lento, mais doloroso? Exatamente, e esse é o ponto quando você força o consenso. Você não pode empurrar decisões que beneficiam um membro às custas de outro. Não se pode permitir que Estados Unidos da América e Europa imponham regras a todos, como fazem as instituições de Bretton Woods. Nota rápida. Somos uma equipe pequena, sem patrocinadores corporativos, apenas analistas independentes cobrindo o que a grande mídia ignora. Ajude-nos a crescer com um super agradecimento, uma doação ou simplesmente compartilhando e comentando neste vídeo. Para uma análise mais detalhada, inscreva-se no nosso SAP Stack. Seu apoio amplia as fontes de acesso e possibilita participação direta em cúpulas. Todos os links estão na descrição. Sergei Rybkov disse algo fascinante. Conseguimos evitar a burocracia excessiva e evitar o apego rígido à estrutura organizacional. Isso garante diálogo em pé de igualdade, tradução, sem sede, sem burocracia permanente, sem um único país dando as ordens. Compare isso com a sede do Fundo Monetário Internacional em Washington, Distrito de Colômbia. Os Estados Unidos têm poder de veto com 16,5% das ações de voto. A Europa detém outra grande fatia. A China, a segunda maior economia do mundo, recebe apenas 6%. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não querem se tornar isso. Eles viram o Ocidente armar todas as instituições que controlava, então criam algo impossível de ser usado como arma. E quando analistas ocidentais pressionam para que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se formalizem como uma organização tradicional, Rybkov solta essa pérola. Não conserte o que já funciona. Essa é toda a filosofia. A estrutura informal é a inovação. Sem tratados para se retirar, sem obrigações vinculativas para violar, sem hierarquia organizacional para corromper, é como se eles tivessem analisado todas as formas que o Ocidente quebrou as instituições internacionais e fizeram o oposto. Cooperação financeira sem um banco centralizado, coordenação de segurança sem uma aliança militar, integração econômica sem uma moeda única. E é aqui que a coisa fica interessante. Estrutura 3, o Estado parceiro Roy e Horse, 10 países parceiros anunciados em Kazan. Não são membros plenos, e sim parceiros. Isso é uma jogada genial da teoria dos jogos, pois filiação plena traz obrigações por consenso. Você fica presa, precisa concordar com o Egito, o Irã e todos os outros em cada declaração. Com o status de parceira, você tem acesso a mecanismos de comércio, infraestrutura financeira, tecnologia, cooperação, todas essas coisas boas, mas não fica presa a posições políticas. A Tailândia pode integrar os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mesmo mantendo aliança militar com os Estados Unidos da América. A Malásia pode usar sistemas de pagamento dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mantendo neutralidade, enquanto o Vietnã equilibra relações entre China e Estados Unidos da América. Isso não é um bloco, é um buffet, e é isso que apavora Washington. Porque você não pode sancionar um buffet, você não pode ameaçar países por entrarem em uma aliança anti-Ocidente quando explicitamente não é uma aliança. Sergei Rybkov afirma que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não possuem agenda oculta, o que é claro para os Estados Unidos. As agências de inteligência ocidentais devem estar arrancando os cabelos. Elas estão procurando pela conspiração, pelos protocolos secretos, pelo pacto antidólar. Mas isso não existe porque a estratégia é a transparência. Vou apresentar um cenário. É 2027 e a Índia concluiu sua presidência do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora, 40 países têm status de parceiros.
A infraestrutura de pagamentos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul conecta bancos centrais pela África, Ásia e América Latina, com moedas digitais fluindo sem obstáculos. Uma empresa nigeriana quer comprar soja brasileira. 10 anos atrás, eles converteriam naira em dólares. A empresa brasileira converte dólares em reais. Duas conversões de moeda, duas taxas diferentes, risco de escassez de dólares, monitoramento pelo SWIFT. Agora, eNaira para Drex, direto, instantâneo, soberano. Nenhum dólar é tocado, o dólar não morre. Ele só se torna opcional para centenas de bilhões em fluxos comerciais. E aqui está o que ninguém está prevendo. Os efeitos de rede se multiplicam rapidamente. Cada país que entra na rede de pagamentos torna a rede mais valiosa para todos os outros. Cada acordo bilateral de swap cambial cria mais rotas para contornar o dólar. Cada integração de moeda digital de Banco Central faz o sistema antigo parecer mais ultrapassado. Observe o ouro subir, veja o dólar rachar. Mas é aqui que eu quase perdi a verdadeira história, porque eu estava focada em finanças como todo mundo. Olhe para a tabela de cooperação em segurança na entrevista de Sergei Yapkov. Tratados de não proliferação nuclear e estratégias contra o terrorismo. Em 2020, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criaram sua própria estratégia antiterrorismo. Eles estão construindo uma infraestrutura de governança paralela, não para substituir as Nações Unidas, eles continuam enfatizando o papel de coordenação das Nações Unidas, mas para contorná-lo. Quando os países ocidentais usam vetos como armas, a resolução sobre a Síria é bloqueada. Os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul discutem a estabilidade do Oriente Médio em seu próprio âmbito. O financiamento climático está estagnado. Os países dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul coordenam ações de adaptação. A governança da inteligência artificial é liderada por empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América, enquanto os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul lançaram sua própria declaração sobre o tema no Rio. Eles não estão deixando a mesa, eles estão construindo uma segunda mesa, para quando a primeira deixar de servir aos seus interesses. E o comentário final de Sergei Yapkov sobre a presidência da Índia em 2026, a Índia vai adicionar impulso e iniciativas em cada área, de forma cuidadosa, com suas próprias especificidades nacionais. Isso é um código. A Índia é a ponte entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e Ocidente, membro do Código, principal parceira de defesa dos Estados Unidos da América e fundadora regional do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a Índia conseguir presidir o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com sucesso, enquanto mantém parcerias com o Ocidente, isso prova que é possível se envolver com ambos. Não é algo binário, então aqui vai uma recomendação. Pare de pensar em blocos. Sergei Yapkov fala sobre esse pequeno Equador do 2050, agora está mais perto do que 2000. E a resposta dele não é sobre criar um cargo, é sobre desenvolver capacidade. Soberania pela cooperação, força pelo consenso, poder pela paciência. O Ocidente continua procurando pelo ataque, pela conspiração, pela ameaça, mas talvez esse seja o olhar totalmente errado. Talvez o que estamos assistindo não seja o fim de um sistema e o nascimento de outro. Talvez seja a percepção lenta de que o mundo nunca foi feito para funcionar com um único sistema operacional. Que a diversidade na governança global não é fraqueza, mas resiliência. Sergei Yapkov disse que o lema da presidência russa em 2024 era fortalecer o multilateralismo para um desenvolvimento e segurança globais justos, não o nosso desenvolvimento, não a segurança deles, apenas desenvolvimento justo, apenas segurança justa. Aqui está o que observamos. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não quer substituir o Ocidente. Países que vencem essa transição não escolhem lados, mas constroem pontes. Obrigada por assistir e desejo tudo de melhor para vocês no ano novo.